se houver uma falta de cuidado com esses dados, a gente pode ter problemas terríveis. Eu tenho cliente que está em tratamento psiquiátrico e é sério, porque simplesmente usaram os dados dela para aquisição, por exemplo, de uma vaga de garagem, e aí nessa vaga foi usada para estacionar um carro roubado, foi chamada a delegacia. Você explica aí, por que esse carro tá na sua vaga? E mais, o carro dela, ela comprou à vista, foi pagar o IPVA, ela tinha um gravame na documentação do carro, porque financiaram o carro dela, ela teve que provar que o dela era o verdadeiro e não um suposto clone, dublê, como queira, e ainda teve essa história da vaga. Então, quer dizer, chega num ponto que a pessoa começa a ficar com medo, ela já não quer mais expor em lugar nenhum. Cria então, um trauma, né? Cria um trauma. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E a gente tá trazendo aqui hoje um especialista, certo, João? A gente não sempre traz um especialista, Wagner? Mas esse aqui é muito especialista, não é, cara? E é especialista num tema que com certeza todo mundo já leu, já se deparou, mas a chance de você saber exatamente o que é e como lidar com ele é baixa. É baixa. É baixa. Baixa. Que é LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode conhecer a versão europeia, GDPR, você pode conhecer um monte de marco legal da internet, marco civil da internet, um monte de coisa que está mudando isso daí, mas a LGPD com certeza é a mais falada e talvez a mais confusa, a que mais gera dúvidas no empreendedor. E com a gente hoje na área, Elaine, muito obrigado pela sua participação. Queria já de cara agradecer por estar aqui com a gente, por ter vindo, aceitado o convite. Muito obrigado. Já começo presente, vou ter que abrir. É isso, fique à vontade. Educação, né? Deixa eu abrir. Fique à vontade. Ver o que é, porque eu tô curiosa. Exatamente. A gente está falando de futebol aqui antes de entrar no ar. Ela faz a consultoria de proteção de dados para a CBF, para a Confederação Brasileira de Futebol. Olha só. Olha a caneca, amei. Tomar café agora só nela. Para sua coleção. Olha lá, a gente vai ficar olhando para saber se é verdade isso aí. Exato. Não pode, é invasão de privacidade. Não. Toma essa, Tomou um juridiquês. Toma essa. Ó, o tema que a gente vai falar hoje é como a LGPD impacta o seu negócio. Certamente você, empreendedor, em algum momento da tua trajetória, você já ouviu falar em LGPD. O que é isso? Como funciona? Para que serve? Como te impacta? Quais são os cuidados que você precisa ter em cima desse tema? É assunto do nosso podcast de hoje, certo, João? É isso, mas antes de começar a falar nisso, eu vou pedir para você que está assistindo aí, se você ainda não se inscreveu, eu não quero nem que você se inscreva, eu quero que você comente aí por que você não se inscreveu. Porque assim, a gente está fazendo aqui um negócio, 40 episódios, toda semana gravando, 50. ideia, trazendo gente assim, qualificada, como ele falou, sempre especialista, e você ainda não se inscreveu, então assim, nem se inscreve, comenta aí embaixo, por que você não se inscreveu? Pois é. E se você... Lembra da estatística? Aquela estatística muito ruim que a gente tem. Qual é? Aposto que quando a gente lançar esse vídeo já vai ter melhorado. Ter melhorado. Parece que só 1% de quem assiste os vídeos está inscrito. Então é isso. Explica pra gente por que você não se inscreveu, se você está assistindo, se você está curtindo e não apertou no botão. É um botão. É isso. É um botão. E, Elaine, eu vou passar para você a palavra. Acho que a gente poderia começar você dando um pouco da tua trajetória, aquela que você começou a contar para nós aqui. A gente falou, puta, é melhor não continuar. A gente tem uma máxima aqui. A gente tenta não conversar com o convidado antes. Isso foi mudando ao longo do tempo, tá? A gente já tá há mais de 50 programas aí, mas no começo a gente ficava trocando ideia lá fora. Quando entrava, a gente percebia que, cara, já aquele tesão do primeiro momento de ouvir, de dar risada, já passou, porque não dá pra rir de novo de um negócio que você riu lá fora. E aí a gente tem essa máxima agora, a gente só ouve o convidado aqui. Estudamos tudo sobre ela, já tivemos entrevista com ela, tudo mais, mas a gente quer ouvir sobre ela. Então, dá esse panorama pra nós sobre a tua trajetória, como é que você caiu nessa coisa mais do direito, e aí a gente entra especificamente aqui na LGPD. Você quer queimar meu filme, né? Você quer começar queimando meu filme. Eu quero ouvir a história, que estava muito legal. Então, a minha primeira formação é economia, eu fiz na Federal de Minas e trabalhei no extinto Banco Santos. E quando a minha carreira estava decolando, eu estava super bem, já como sênior no banco, me achando, com 20 e poucos anos, já top, o banco quebrou. Ferrou. Tipo, o dia que o banco quebrou foi terrível para mim, porque eu tinha só
uns tostões na carteira, um cartão de crédito do Banco Santos, um talão de cheque do Banco Santos. Ou seja, nada. Você viu nada, né? Tinha nada. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Aí eu pensei, bom, vou começar a estudar direito, porque o dia que acontecer alguma coisa dessa, que nada der certo, eu vou pegar umas separações aí e vou começar a trabalhar com divórcio, com separação, alguma grana de escola. Por que exatamente esse? Porque, tipo... Tinha algum movimento Não, naquela com certeza época? Você alguém tava da vendo família alguns dele tava se amigos? separando, Exato. não é possível. Tipo, eu pensei assim, a galera separa, quê? precisa do advogado. advogado, Começa é fato. aquela briga infindável. É fato. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer direito, porque dinheiro não vai faltar. Eu vou pegar aí uma briga de família e um trocado, pelo menos eu de escola. Morrer de fome eu já não morro. Isso é trauma de quem tava numa empresa que quebrou, e aí pensa, pô, o que não vai quebrar? Exato. O mercado de divórcio. O mercado de Total. divórcio nunca vai quebrar. Exatamente. O de casamento até quebra, né, Ju? Não, de casamento, Né? tem gente falando que tem menos gente Exato. casando. a O bolsa ano passado mudando. mesmo, que foi ano de pandemia, né? Muitos casais não conseguiram fazer o casamento. Pô, já pensou se eu trabalhasse nessa área? Pois é. Não é? Agora, Não, mas agora na outra, tava bombando, hein? Exatamente. O marido e a mulher que estavam ali o tempo inteiro junto, eles não tinham esse costume, passaram a ter, meu Deus, arranca-rabos mil. Não, aumentou demais, Né? né? E eu trabalho também com violência contra a mulher na internet, sim. Eu trabalho para uma ONG, faço um trabalho voluntário para as que Marias legal. da internet. E aí? Que a gente advoga para as mulheres que sofreram algum tipo de violação à sua intimidade na internet. E os casos aumentaram exponencialmente agora na De que pandemia. natureza? Só para eu entender aqui. Violência mesmo? Agressão? Na internet é a exposição. Exposição. Né? Então, geralmente aquilo que o mercado chama de pornô de revanche, mas a gente não gosta, quem atua nessa área não gosta, porque não é de revanche. A pessoa não te fez, a mulher nunca fez nada para merecer aquilo. Na verdade, ela compartilhou uma intimidade, ela confiou naquele parceiro. O famoso nude, tá, pessoal? Exatamente. E aí, quando termina a relação ou por qualquer coisa que o valha, o sujeito vai lá e expõe ela abertamente na internet. Acho que quando você põe revanche no nome, parece que ela que começou. Exatamente. É por isso que por isso que a gente não gosta desse Entendi. termo. Então, foi isso. Mas aí para encerrar, para o pessoal não ficar chateado comigo. Eu acabei não trabalhando né, no direito de família, não. Mas acabei na faculdade de Direito conhecendo meu marido e me casei. Olha então, só. tava ali, ó. Tá vendo? Era pra ser. Era pra Destino ser. irônico. É que o anjo falou, mas eu não escutei direito a mensagem. Era uma coisa de casamento e eu não Era tava verdade, era entendendo. casamento, mas não entendia o contexto. Ela sabia que era o casamento dela. Exatamente. Mas não quebrou também, não. Boa. Tá intacto. Continua casado até hoje. Que bom, que bom. E fala pra nós um pouco sobre a LGPD, assim. Então, Quando que entra na sua vida direito quando que digital? entra, exato. Como é que você nasce, como é que você começa a mergulhar nesse tema? Tá. Então, depois do Banco Santos, eu não quis mais saber de vida bancária nem financeira. E aí fui para o mercado de TI. Então, virei executiva sênior no mercado de TI e fiquei aí de lá para cá, uns 20 anos, vai. Fazendo o quê? Trabalhando como executiva, terminei a faculdade de Direito e comecei a atuar em relações regulamentadas, governo, área da saúde, e comecei a atuar nessas áreas no segmento de TI. Então, eu trabalhei no Gartner, que é uma empresa super conceituada, trabalhei na SAP. Conhece bem o Gartner? Depois você me conta isso em off. Eu não vou te expor, que nem você me expôs. Enfim, e aí comecei a ter um background legal de TI. E aí, há cerca de 3 anos atrás, eu comecei a conversar com alguns amigos que estavam na Europa, advogados, trabalhando muito com a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, né? E aí eles disseram, Elaine, putz, vai abrir um mercado no Brasil para profissionais como você, muito bacana, porque você tem todo um background TI, né? E você tem o direito.
Então, assim, a LGPD é uma lei que ela vai trabalhar muito com a principiologia, né? Vai trabalhar com esses princípios muito de segurança da informação, de governança de dados. Então, assim, para você vai que ser... Que está dentro do espectro do TI, de alguma maneira, né? Exatamente. As empresas, especialmente as empresas da nova economia, que você tem ali a tecnologia como um chassi, né? Então, você tem ali muito dado, e data is the new gold, todas essas empresas trabalham com esse viés de ter informação, de ter o dado do cliente e tal. E aí eu acho que acabou unindo uma competência que você tinha de tecnologia com essa de direito, né? Do Sim. direito. Porque para mim era muito difícil, porque eu já estava numa carreira muito sênior na área da TI, e aí, de repente, migrar para uma outra área, que era o direito, que eu não necessariamente fiz toda essa trajetória, todo esse percurso, era muito difícil. Mas aí surge com tudo isso também a área do direito digital, né? Para você ter aí um marco regulatório agora da inteligência artificial. Então, vão surgindo aí outros ramos do direito ligado à área da tecnologia. E aí eu embarquei nessa, né? Vim para o Brasil. Quantos anos atrás? 3 anos atrás, comecei a estudar pra caramba. Estudei muito GDPR. Você estava morando onde antes? Não, eu estava a passeio lá, eu estava aqui já. Ah, entendi. Só encontrou os amigos. No Brasil, eu entendi. Encontrei os amigos. Bate e volta. E aí comecei a estudar pra caramba, muito de GDPR, né? Muito do que estava acontecendo na Europa, esse movimento que estava acontecendo na Europa. E fui me preparando para LGPD aqui, né? E então, combinei com a empresa que eu estava atuando, a última empresa que foi a Wipro, uma empresa indiana de tecnologia. Combinei com ela um tempo para fazer, fechar, né, esse ciclo, fazer o phase-out para alguém que assumisse o meu lugar. E fui para o escritório. Meu marido é advogado, tem um escritório. Fui para lá e aí startei, né? Fiz uma startup. Startei uma área de negócios dentro do escritório dele, que era só boutique e tal. Fui eu lá startar a área de negócio de direito digital. E eu já tinha uma empresinha de TI, que era empresinha dela, agora ficou empresona, graças a Deus. Então, eu também empreendo, né? Porque eu tenho uma empresa de TI. Isso eu não sabia. Sim, tenho. Eu não sabia. Tenho uma empresa de TI. Que daí, o que eu fiz? Na verdade, a gente trabalhava algumas oportunidades nela, né, da área de TI, mas nada tão focado, né, porque nem eu, nem meu marido, a gente estava muito nessa vibe. Quando eu decidi, aí eu dei um gás nela. E o que ela faz, a empresa de TI? Hoje eu criei uma trilha para privacidade. Então, o que eu fiz? Aí, nessa época que eu migrei, então, para o escritório e para minha empresa, eu comecei a ver o que a gente ia precisar ter de profissional e o que a gente ia precisar de oferta para atender as empresas. Então, hoje a minha empresa ela consegue atender desde treinamento, conscientização e etc. Fiz parcerias com grandes empresas certificadoras e tal, até soluções de TI mesmo para gestão de privacidade. As maiores, né? Hoje eu tô com a líder mundial de plataforma de TI. Qual é? A OneTrust. E até a parte de segurança da informação, porque daí eu tenho parceiros que trabalham comigo para fazer toda a auditoria de segurança da informação e eu com a parte jurídica, né? Então, eu entro no quadrado do jurídico. E aí, ela também, por essa empresa, eu ofereço um serviço de DPO as a service, ou consultivo, como queira chamar, que é o encarregado de dados, que toda empresa agora vai ter que ter com a LGPD. E aí, a empresa que não quiser ter esse profissional dedicado dentro de casa, tem que contratar. Contrata a minha empresa e a gente atende as a service. E aí, é interessante que você pega a jornada praticamente inteira da privacidade dentro de uma empresa, né? Desde a parte de consultoria jurídica, que é o que a gente sabia, né, que você fazia mais, até toda essa prestação de serviços de privacidade e de gerenciamento de dados ali das empresas, né? Isso é bem interessante. E a embalagem foi uma boa embalagem, porque você pode ir... Você não vai o tema pelo tema, que é um tema que não é muito... Ele não é nada sexy, na verdade. Ele, na verdade, é meio chato até. Sim. Mas eu pego um tema que é meio chato e vou embalado de uma outra maneira, crio uma jornada, ou seja, eu vendo valor em cima disso, né? Agora, dá um panorama para o cara que está assistindo, que é um empreendedor, o cara pequeno, ou o cara que tem um empreendimento, que ele já ouviu falar da LGPD, mas ele não entende muito bem. Que diabo é isso? E muitas vezes ele vende online já. Ele já, de alguma forma, guarda dados, né? Na verdade, ele nunca viu, mas deve estar...
pode falar, Claro. de saco Tá de cheio saco de cheio. política de Total. cookie. Porque todo mundo que vem falar Chatíssimo, comigo de LGPD fala, por que Política. raios vocês criaram aquele negócio do cookie na Aham. barra de todo o site? Aham. Mas, na verdade, o que acontece, né? O Brasil, como a gente já estava falando, não é exclusivo a criar um marco regulatório para a questão de proteção de dados. Hoje, a gente tem 150 países para mais regulamentando a proteção de dados. E essa proteção, ela surge muito em virtude do crescimento exponencial da internet, né? Porque tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Claro. Então, se não fosse a internet, agora na pandemia nós não teríamos vivido. Né? Por outro lado, a nossa vida está cada vez mais digital e as pessoas vinham de uma cultura de que a internet era uma terra de ninguém, de que tudo podia, e não é bem assim. Né? Então, por que surge a LGPD? Para frear o uso exacerbado, sem nenhum cuidado dos dados pessoais das pessoas. Porque como é que eu me personifico na internet? Através dos meus dados, porque eu não tenho como passar de corpo e alma para dentro do computador. Tá vindo muita coisa aí, vai ter metaverso, daqui a pouco a gente passa. Mas, por enquanto, a única forma de eu me personificar na internet é através dos meus dados. E aí, há uma falta de... Se houver uma falta de cuidado com esses dados, a gente pode ter problemas terríveis, né? Eu tenho cliente que está em tratamento psiquiátrico, e é sério. Por quê? Porque simplesmente usaram os dados dela, né? Para aquisição, por exemplo, de uma vaga de garagem, e aí nessa vaga foi usada para estacionar um carro roubado. E ela nem sabia. Não, nada. foi chamada a delegacia, né? Caraca. Escuta, a vaga aqui é sua e tal, tem esse carro aqui, ó, que a gente tava buscando e tal. Você explica aí, por que esse carro tá na sua vaga? Caraca. E é porque, de alguma maneira, alguém achou os dados dela público na internet e falou, esse aqui mesmo. Sim, esse é o colocou, laranja. inclusive, a placa do automóvel dela. E mais, o carro dela, ela comprou à vista, e aí foi pagar o IPVA, ela tinha um gravame na documentação do carro, porque o carro dela estava financiado. O que é o gravame? O gravame é quando o banco financia e você não paga, ele vai lá e bloqueia o teu carro, exatamente para que você não possa pagar o IPVA e tal, porque ele está como garantia no banco, né? E aí estava com um gravame do banco como se tivesse financiado. E financiaram o carro dela. Ela teve que provar que o dela era o verdadeiro e não um suposto clone, dublê, como queira. E ainda teve essa história da vaga. Então, quer dizer, chega num ponto que a pessoa começa a ficar com medo. Ela tira uma nova documentação e etc., mas ela já não quer mais expor em lugar nenhum. Né? Cria então, um trauma, né? Cria um trauma. E é esse problema. Poderia ser muito pior. Poderia ser a própria imagem dela. E aí o negócio talvez toma dimensões inimagináveis, né? Exatamente. Por exemplo, esses casos das mulheres que você falou com a questão do nude, etc. e tal, né? Sim. Agora, e como é que o empreendedor, o que o empreendedor que está lá trabalhando nesse tema ou vendendo pela internet, que preocupações ele tem que ter? Qual que é o passo a passo desse cara para ele entender, olha, tem aqui uma necessidade, a necessidade de você primeiro faz isso, depois aquilo. Como é que é esse tracking aí? Tá. Vamos lá. Primeiro, assim, a ANPD, que é a Autoridade Nacional para a Proteção de Dados, é a agência reguladora do tema. Ela ainda vai se debruçar em criar uma diretiva, uma normativa especial para pequenos empreendedores, para MEI e para aquelas empresas que se denominam startups, né? Ela ainda não fez isso, ela já fez consulta pública, mas ainda não lançou nenhuma diretiva, então ela vai determinar o que esse tipo de empresa necessitará fazer. Até então, a gente só tem para empresas grandes. Não, todas. Não, ela está válida e vigente para todas as empresas. Mas a ANPD está com foco maior. Não é que ela tenha foco maior. Ela está na agenda da ANPD criar uma diretiva para tratar de forma diferenciada essas empresas. Hoje é para todo mundo. Isso. Igual. Porque não dá para você querer solicitar para uma startup, para uma MEI, para uma pequena empresa. Multinacional. Exatamente, para uma multinacional, né? Tá.
A Associação Brasileira de Startups fez uma pesquisa, acho que há um ano atrás, a maioria das startups tem no máximo 5 pessoas. Não dá para você cobrar desse tipo de empresa o mesmo que você cobra de uma multinacional. Assim como também acho que pode ser uma estratégia aí da ANPD de tentar, por meio da educação, por meio dessas diretrizes aí, economizar em fiscalização, porque também como é que você fiscaliza aí 17 milhões de CNPJs abertos no Brasil? Exato. Provavelmente você vai fiscalizar os grandes mais de perto e o resto você vai com trabalho de conscientização, com trabalho de capacitação, né? Que faz parte da competência da NPD fazer essa conscientização, né? Então, o que eu acho? Que independente disso, o que qualquer empresa tem que se preocupar, e eu tenho assim uma visão muito positiva do Brasil, sabe? As pessoas têm muita mania de a grama do vizinho é mais verde. Na Europa funciona, nos Estados Unidos funciona, no Brasil é sempre uma loucura, uma vida louca, né? Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro pega rápido, o brasileiro... A gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, que tem 30 anos de existência, numa história de grande sucesso, de defesa realmente do consumidor. A gente tem uma lei de proteção ao consumidor muito melhor do que milhares de países desenvolvidos, né? Então, eu acredito muito no brasileiro. As nossas startups estão maduras. Então, eu acredito muito que o que falta é esse aculturamento, de entender... Para que raios veio essa lei? O que ela pode me ajudar? Então, a lei de proteção de dados, ela veio para ajudar todo mundo, porque, afinal de contas, todos nós somos titulares de dados. E como a gente conversou aqui, se qualquer dado nosso for violado, a gente pode ter problemas muito grandes. Então, eu também sou empreendedora, eu também sou empresária, e eu também quero proteger o meu dado. Então, eu protejo o meu dado começando a proteger o do próximo, né? Então, é essa a ideia. E as empresas, elas têm... honra, né? A gente não sabe, né? Quem não é do mundo jurídico não sabe, toda empresa tem honra. O que é a honra de uma empresa? É a reputação, é o valor de mercado dela. Então, a gente tem que preservar isso. Então, independente do tamanho, o que essa lei ela quer estabelecer, ela não é uma lei proibitiva, ela é uma lei principiológica. O que ela quer estabelecer? Que você use o dado com transparência, que você diga para o seu titular para que você está usando. Que você não colete para uma determinada finalidade e desvie essa finalidade e não dê ciência para o titular. Peça a ele ou comunique a ele, olha, eu estou usando o seu dado para tal finalidade também, ou posso usar para tal finalidade também, né? Que você pegue os dados só adequados. Para que você vai ficar criando uma bomba relógio dentro da sua empresa, cheia de dados? Aí há um vazamento ou uma invasão de um hacker, você expõe a vida de milhares de pessoas, né? Então, o que se quer com essa lei é que você colete somente aquilo que é extremamente necessário, que você não discrimine ninguém, que você dê transparência ao usuário, que você atenda ao usuário de uma maneira fair, quer dizer, olha, tudo bem, eu vou usar o teu dado... Você permite? Exatamente, você faz... Por isso, a política de cookie. E aí, eu ia falar isso. Exato. Aí, por que a gente... Mas, infelizmente, a gente ainda não teve um aculturamento dessa lei. Então, por que o raio da política de cookie? Todo mundo reclama que quando entra na internet, procura alguma coisa e de repente vem 5.000 publicidades sobre aquele tema, né? Então, você está lá procurando viagem, vem 500 propagandas de viagem. Aí, para que surge justamente a política de privacidade? Para acabar com isso que a gente, ou pelo menos dar visibilidade ao que a gente chama de economia comportamental, que é o que surgiu com o mundo digital. O que é economia comportamental? Você entra e um cookie fica lá te seguindo, né? Vendo qual é o teu comportamento. Se você é uma pessoa que costuma sempre frequentar aquele portal, quanto tempo você despende naquele portal, o que você mais gosta de olhar, quer dizer, vai olhar o teu comportamento como internauta, né? E aí, um dos pontos positivos e benéficos da lei é justamente esse. Agora, as empresas têm que te dizer que fazem isso e te pedir permissão. Então, o que é o correto da política de cookie? Eu acho que no Brasil a gente ainda não está usando da maneira adequada e eu espero que a gente tenha aí uma segunda fase de maior maturidade das empresas nesse sentido. Você tem que trazer ali uma informação sucinta, até para quem não está acostumado com o ambiente web, de dizer, olha, eu uso cookies extremamente necessários, que são aqueles para te ajudar a navegar, para que não haja fraude, para que eu te identifique,
né? Porque tem os cookies que eu brinco em sala de aula com os meus alunos da Uninove, que são os cookies do bem. O que é o cookie do bem? Quando eu entro, por exemplo, no Itaú e coloco lá minha agência e conta, ele me identifica, opa, você é Elaine. Então, ele me ajuda a evitar uma fraude, né? E tem aquele cookie outro do bem, que é quando, por exemplo, você entra numa loja de e-commerce, vamos lá, no Pão de Açúcar, vou fazer minha compra do mês. Vai fazendo propaganda do Pão de Açúcar. E aí eu coloco lá o arroz num cestinho, né? E volto para comprar o resto da mercadoria. Se eu não tenho um cookie do bem ali guardando aquele arrozinho na cestinha, quando eu voltar com o feijão, Esse daí já não tá mais Já lá. sumiu. a borda do arroz já sumiu. Já sumiu. Aí já vira uma questão de experiência do uso, né? O cookie ele precisa, porque senão você vai ter que toda vez que você fecha a aba, você abre de novo, vai piorar o negócio. Exato. Em geral, as pessoas, o consumidor, o usuário, ele entende esse negócio? Então, Eu tenho a sensação que não. A conscientização ela é mais do usuário ou ela é mais do empreendedor Pois ou dos dois, né? Hoje eu acho que quem se preocupa mais com esse troço é o empreendedor por causa da legislação. Eu não acho que o usuário ainda se atinou para isso, ou sim? eu acho que nenhum dos dois. É? Eu acho que a gente está indo para a maturidade disso, né? E muito também porque a gente conta aí com investidores estrangeiros, então a gente acaba sendo meio coagido a seguir a lei, mas esse aculturamento do benefício que ele traz para todos nós, inclusive empresários, ainda não está bem, claro. não está Não tá claro no pacificado. Brasil, não está. Aham. A gente ainda está muito cru. Principalmente porque as empresas precisam começar a ajudar o próprio usuário, o próprio cliente, entender a importância dela utilizar todos esses mecanismos, né? Então, de novo, ali na política de cookie, bota uma mensagem curta e rápida, ó, eu uso cookies extremamente essenciais, que é para te ajudar nisso tudo que eu falei, e uso cookies de marketing, de terceiro, para ficar olhando o seu comportamento. E aí você vai lá e seleciona. Não, vou manter os extremamente essenciais. Esse eu quero, aquele eu não quero. Exato. Agora, aqui no Brasil, o que você tem lá, aceita ou não aceita. Mas aceita ou porque, não? é porque para a empresa é muito mais fácil, né? Você falar isso, em vez de você informar ali seu consumidor, você só coloca lá, você quer ler todos os termos? Ninguém vai clicar em ler todos. Você vai clicar em Mas aceito nem para eu, agilizar. nem eu. Exatamente. Eu vou só no Enter, aqui aceito. aceito e Eu acabou. não, eu como, tipo, não vou ler, aí que eu faço? Eu deixo a barra lá. Mas eu sei que é chato pra caramba ficar navegando exato, com aquela lá. barrinha ali. Então, na verdade, o que você tá fazendo é coagindo, porque você obriga o sujeito a clicar pra Não, aquela e tem barra site que não pra deixa se você livrar. entrar. Tem site que se você não der o ok, você nem entra. Pois é. você Ele precisa- fica travado lá. Às vezes você até pode escolher o que você dá ok ou não. Mas para isso você vai ter que ler um textão. Não, ver tem quais são- site que se você disser que não, ele te abandona, você não é? entra. Opa! Eu acho que eu Isso- nunca isso disse não que pode. Não? Acho que eu nunca Nossa, disse que total. não. Isso Do tipo, não quando você pode. fala não, acabou. Não existe mais site. Você não vai brincar aqui. Então, aí você tá, na verdade, coagindo. Porque o consentimento... Esse daí, na verdade, é um consentimento que você dá. Aham. Tudo bem, você pode usar os cookies, né? Então, assim, o consentimento ele tem que ser livre. Se eu não estou livre para dar o consentimento, o consentimento, como a gente diz no direito, ele está viciado. Então, ele já não está valendo. É uma coerção. No primeiro momento me pareceu até... Eu acho uma bosta esse tipo de comportamento, mas no primeiro momento até pensei, cara, algum sentido faz, porque você quer alguma coisa minha, você não quer me dar nada, então eu não vou te dar o que você quer meu. Imagina que eu tenho um portal Mas aí você de pensa conteúdo. você pensa o dado como transacional, né? Então eu tenho um portal de conteúdo, você entrou lá e eu falo pra você, você aceita a política de cookie? Você fala que não, eu falo, então tá bom, você não vai ter o meu conteúdo. Não, mas aí não dá, né? O que você pode fazer é mudar a tua estratégia. E não falar, se você não aceita cookie, você não entra aqui. Né? Porque daí você tá coagindo o sujeito. O que você pode fazer é, eventualmente, criar uma página com uma fidelidade de se você se cadastra aqui e tal. Você vai ter isso é possível. Sim. Você pode falar, mas esse book aqui eu só dou se você me responder Exatamente. aqui, que é o né? que foi que ele falou. O que não pode é dados pessoais virarem moeda de troca. E tava assim, né? Tava super. Tava, né? Aliás, isso vem de longa De data. longa data. Na né? Santa Efigênia você ia ali e comprava. Eu ia falar isso. Na Santa Efigênia, Aquele o CDzinho, né? Pois exato. Desde a época antes de Serasa ainda, antes daquela coisa toda, você já tinha esses dados sendo comprados. Exatamente. Então, assim,
Por que é legal para o usuário? Porque agora ele vai ter transparência, e aí eu acho que realmente as políticas de cookie precisam ser melhor elaboradas no Brasil, e isso, infelizmente, talvez só aconteça quando as empresas começarem a ser notificadas, multadas e penalizadas pela NPD, o que é lamentável. Porque, assim, na verdade, é um benefício para todos, porque se você expõe ali de maneira correta, o teu usuário, o teu cliente fica ciente da importância daquilo e vai dar o ok mais livre, mais fiel a você. Mais né? transparente, né? Exatamente. Eu conheci você dentro de um contexto de PROCON. Qual que é a tua relação com o PROCON? Eu sou conselheira, né? Voluntária, não recebo nada por isso, do PROCON para a proteção de dados. A gente trata... fiz até lá... no site do PROCON tem lá um sketchzinho de vários vídeos que a gente fez educacional bem antes, inclusive, da lei entrar em vigência. A gente fez, aliás, precisamos até atualizar, porque tem algumas coisas que a gente diz ali, a lei ainda não estava em vigência, não estava em vigência, e agora ela já está, né? E então a gente trabalha ali muito forte. O PROCON de São Paulo faz um trabalho belíssimo. Ele é muito belo, né? Agora, o PROCON é um lugar que eu posso procurar se eu tiver algum tipo de questão com relação ao LGPD? Sim, muito. Tanto pelo lado do empreendedor quanto do consumidor? Ou só pelo consumidor? Não, você pode. Pelo lado do empreendedor, não sei em que momento ele usaria. Talvez para fazer uma consulta. Ok, pode. Para pode. entender o que o consumidor está procurando em relação a isso. Sim. Então, muito bom, porque é um ponto legal de esclarecer. Por quê? Porque muita gente acha que só essa é uma lei e é uma tutela privativa da ANPD, da Agência Reguladora de Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados, mas é uma agência reguladora. Não, se houver uma relação de consumo, e isso está determinado na LGPD, você pode peticionar uma reclamação aos órgãos de consumo. Então, Senacom, PROCON. Se for um banco, você pode ir ao Banco Central peticionar. Em geral, vai ser tudo consumo. Ainda que seja de conteúdo, é consumo. Exatamente. Né? Eu acho que boa parte tudo dentro do da relação está dentro do consumo. Eu poderia, no limite, dizer que eu estou navegando, por exemplo, numa página de rede social, também é consumo de conteúdo, de alguma maneira. De atenção. Acho que dá para você pensar nisso, que as empresas, enfim, as empresas que não têm uma transação direta ou alguma coisa assim, elas vão ter que pensar nisso de acordo com o PROCON, com as regras. Ou seja, se eu não li o PROCON antes, talvez eu tenha que ler agora. Porque se a transação é por meio dos dados, então eu vou ter que proteger esse consumidor e fazer todas as coisas que o PROCON manda eu fazer com o meu consumidor. Sim. O código a LGPD determina que você pode peticionar os PROCONs, mas as sanções administrativas da lei são privativas da NPD. Entendi. Então, o que a gente acha? Que existe uma competência paralela, né, do PROCON. Porque se a lei me diz que o consumidor pode peticionar para mim, PROCON, eu tenho que poder tomar alguma atitude. Claro. Eu não posso receber a petição e não fazer nada. Exato, vou fazer o que com aquilo. Então, o que o Dr. Capês, pelo PROCON de São Paulo, entende? Que pode-se adotar as multas administrativas que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Que, by the way, se você colocar uma do lado da outra, muda só quase a terminologia e os valores pecuniários. Porque elas foram feitas de forma semelhante. São muito semelhantes. Legal, isso é interessante. Né? Exatamente. E o trabalho... O CPD é um sucesso. O PROCON de São Paulo, ele é muito ativo. A gente teve uma preocupação, o doutor Capês tem uma preocupação muito forte com a questão de uso dos dados de crianças, principalmente, né? Lá atrás, houve uma notificação para o TikTok, então a gente está sempre ali monitorando. O que rolou aí dessa notificação? Então, eles se comprometeram a mudar um pouco a forma de atuação, assim como foi notificado o WhatsApp. E você percebeu mudança? Eu não sou usuária do TikTok, tá? Eu, particularmente, não é pela minha idade, não me olha assim. Não sei, você me olhou assim com ar de claro que você não é. Eu não olhei com esse com esse ar, não. Eu tô esperando qual que é o resto da frase, só.
Mas tá aí. Eu vou auditar novamente. Eu desafio você a entrar no TikTok hoje. Aquelas dancinhas. Ela vai fazer uma coluna, ela vai fazer uma coluna pra gente falando sobre o LGPD e o TikTok e se eles estão se adequando. Exato, vou fazer. Mas eu queria fazer uma pergunta, que é em relação à plataforma ou o lugar onde você vai armazenar os dados das pessoas, né? Porque a gente pensa, bom, tem as empresas aí que tem o CRM, tem os programas delas onde elas vão ter toda essa base organizadinha, já preparados, bonitinho com o LGPD e tudo, mas tem aquela pessoa que vai ter o Excel. Sim. Você pode ter os dados do seu cliente no Excel, quanto isso é seguro, numa máquina que não tem um VPN, não tem nada. Então, me fala um pouquinho como que esse empreendedor que talvez ainda não tenha a plataforma certa, já alinhada à LGPD, como que ele vai, enfim, guardar os dados. Sim, hoje você tem já mecanismos de segurança da informação que não são tão caros, são acessíveis, né? Então, a própria Microsoft, não fazendo aqui, não estou ganhando para fazer propaganda de ninguém, mas a Microsoft, o Google, eles já têm algumas soluções que são super seguras, porque eles trabalham para isso, né? É o negócio deles, que são super seguras em nuvem para você guardar justamente arquivos, fazer aí uma transação de informação de forma que você não exponha o teu cliente, né? Então, o que eu oriento essas empresas? Procura o seu cara de TI, né? O menino da TI. O menino da TI, né? Eles odeiam quando eu brinco assim. Menino da TI, Meu Deus. Desculpa aí, pessoal da TI, viu? Não, eu tenho o maior respeito, até porque... Não, mentira, pode pegar o João lá na saída. Também tenho o maior respeito. Senão eles hackeiam a minha conta. Eu tô brincando, aí, tá, galera? E olha que você tá lá faz um tempo nesse mundo aí, hein? Toma cuidado, hein? Então, todos eles já conhecem, estão muito bem familiarizados com todas essas empresas e podem dar aí uma solução mais segura do que o uso de um Excel para você guardar os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores. Até porque é muito complicado depois para você se explicar para todo mundo, né? É isso que a gente tá falando aqui, é reputação, né? Gente, eu falo assim, é triste o que eu vou falar aqui, né? E assim, sem nenhum demérito à empresa, tá? Mas o maior exemplo que caiu no nosso colo para a gente mostrar a importância de proteger os dados é o caso da Prevent Senior. E aqui sem demérito nenhum, tá? Meus pais são usuários da Prevent Senior, eu não vou discutir aqui o caso, o mérito da questão. Mas o que aconteceu? Alguns médicos vazaram prontuários médicos da Prevent Senior para a imprensa, para o grande público, e deu toda essa repercussão que deu. Então, uma empresa que tinha uma reputação ilibada, super em alta, né? Muito se falava da qualidade hoje tem um pouco dessa reputação questionada, né? Então, eu costumo dar isso de exemplo, de novo, sem entrar aí no mérito da questão, mas o quão é ruim quando você não tem uma segurança de guarda dos seus dados, né? Sim. Deixa eu entrar com você numa questão do posso ou não posso, para tentar trazer isso para uma coisa mais prática. Tá. Eu tô lá na minha empresa, eu sou uma empresa que vende um e-commerce, e aí todo mundo que compra no meu e-commerce, eu tenho lá o cartão, o nome, o endereço, etc. e tal. Eu posso usar essa base para fazer uma oferta nova para eles? Sim. Eu posso usar essa base para passar para o meu amigo João que vende tênis para vender também para ele? Não. Então explica para nós essa equação. Então, vamos lá. Você tem a informação porque você tem ali um contrato de compra e venda. Muitas vezes ele te dá o consentimento para receber um e-mail marketing, um WhatsApp. Nós mulheres adoramos dar consentimento para... manda uma malinha para minha casa, me manda coleção nova pelo WhatsApp. A gente adora isso. Isso é consentimento, então eu estou consentindo e eu posso revogar a qualquer momento. Eu posso simplesmente não gostar mais daquela loja. Vou lá e falo, quero sair dessa brincadeira. Eu quero sair dessa brincadeira, não quero mais, não me manda, me esquece. E é obrigado a esquecer. Agora, quando eu, por exemplo, então vou dar um exemplo, eu tenho uma pizzaria, né, de bairro, todo mundo me conhece, eu tô lá com a minha pizzaria, minha pizza faz um maior sucesso, e aí eu abro uma adega do lado. Pizza e vinho, todo mundo gosta. Sexta-feira à noite, domingão. Começamos a trocar ideia agora, né, João? Acho que entramos no podcast agora. Se tem algum episódio que a gente não fala de vinho, é exceção. Exatamente. É exceção. Aí, enfim, aí você pode
pelo legítimo interesse seu, de dono do negócio, falar, pô, eu vou mandar uma mala direta, flyer, uma mala direta, o que queira, para o meu consumidor contar que eu abri a adega, de repente dá até um desconto, olha, primeira compra dos clientes tem que são da desconto pizzaria, tal. tem desconto tal, beleza. Então você tá ali. Agora, se você passa para ele, aí você tá, aquilo que a gente falou, desviando a finalidade de uso. E aí já teve uma construtora em São Paulo que teve um problema com isso, inclusive uma judicialização. Por quê? Porque ela captava ali o cliente para compra de imóvel e já que o cara tá querendo o imóvel, o que ela fazia? Ela dava o dado para a empresa que vendia móveis modulados. E aí, acontece bastante. Eu quero mais 2 exemplos. Imagina que eu tô lá, por exemplo, no mundo de telecom, é muito comum eu estar com o meu produto na operadora A e quando eu acabei de fazer a compra de uma linha, de um produto na operadora a B me liga também. Me parece que é o mesmo hub. O cara que trabalha para A também trabalha para B. Aí ele pega assim, ó, esse cara tá querendo? Vamos agora ofertar para ele com a condição melhor, no jeito melhor. Isso pode? Não, isso não pode. E não é uma reclamação só sua, tá? Isso muita gente fala comum. sobre. No mundo do telecom, todo mundo reclama sobre isso. Não pode. Não pode mesmo, porque você está desviando o dado. Você não consentiu que aquela outra empresa ligasse, né? E aí vem o grande desafio da LGPD, que eu acho, tá? Qual vai ser o grande desafio para nós que atuamos nessa área? Encontrar mecanismos, encontrar soluções, encontrar novas normas regulatórias que tratem de encontrar o responsável pelaquela violação. É isso que eu ia perguntar, porque quem é o responsável por isso? Você vai atrás de quem? Exato. Né? Porque assim, quando violou, você vai atrás de quem? a menos que você seja muito recente, muito próximo, você fala, não é possível. Agora, tem situações que vão acontecer que aconteceu você vai falar... comigo agora, foi bizarro. O meu dado, ele tá no dado? mercado de imobiliário, em algum lugar ele foi para lá e eu recebo muita mensagem. Pessoal, eu não tenho dinheiro para comprar casa. Eu não tenho. Deixa em paz. Não vou financiar a casa agora. Me deixa em paz. Tá. Mais um exemplo. Eu sou uma grande empresa de entregas. E aí, cara, eu entrego, por exemplo, vou caracterizar aqui só para poder ficar bem claro. Tá. Eu sei exatamente naquele bairro quem compra Gillette, se ele compra por qual cartão, se ele compra junto com Gillette um pós-barba. Você não é entregador, você é fofoqueiro. Então. Quase isso. Eu sei exatamente naquele bairro, pegar o bairro aqui Perdizes, o seu. Tá. Quem compra Obrigada Gillette... por revelar assim meu bairro, já vazar meus dados. Assim, ela mora em Perdizes. Gente boa ele, gente? E ela assinou um contrato de consentimento. Exato, e ela disse que podia falar. Então, ali na região de Perdizes, eu sei quem compra Gillette, qual que é que casadinha ele faz? Quando ele compra Gillette, ele também compra um creme pré-barba, pós-barba, meio barba e etc. E eu sou assediado pela Gillette para fazer uma promoção para aquele público. Isso pode acontecer? Só que por meio da marca dele, da entregadora dele. Não é a Gillette que vai fazer. Se for pela entregadora dele, eu acho que pode. Se for pela Gillette, não rola. Isso, não, porque você está enviando os dados para ela. Eu não posso passar os dados. Isso. O que você pode e também você só vai poder passar para os seus clientes se tiver, que nem ali... interesse mútuo. Exatamente, tiver conexão com o que você faz. Tá bom. Ou se você tiver o consentimento dele, né? Que é o caso, nesse caso aqui, seria, né? Não teria problema. Você faria uma promoção que seria patrocinada por outra. Antes da parte porque na verdade há o interesse do cara também. Claro, né? Os dois. Antes da parte perguntar, queria saber mais uma de pode ou não pode em relação à segmentação. Ou seja, na hora que você tem uma base, você tem ali um programinha que você consegue segmentar a sua base de várias maneiras. E aí você vai segmentar e você coloca, bom, essa galera aqui é dos bairros tal, provavelmente é mais pobre, mais periferia. Essa galera aqui, bairro nobre e tal. Então eu vou fazer uma oferta para esse público aqui de um produto por X e para essa galera eu vou fazer uma oferta do mesmo produto por 2X. Eu posso? Não, isso você não pode nem pelo Procon nem pelo CDC. Nem pelo CDC. Você não pode mudar, fazer oferta diferente pro professor. O Procon já te pega pelo CDC. E hoje em dia a gente fala muito de personalização das ofertas, tudo. Então, CDC é Código de Defesa do Consumidor. Então eu estou num aplicativo aqui, aí eu recebo uma notificação falando,
faz 15 dias você não compra pra gente, toma um cupom. Isso não é uma certa forma de você... você pode usar a palavra bonita, que é personalizar, mas você pode usar a palavra feia, que é discriminar. Então, veja bem, a LGPD, de novo, ela não é uma lei proibitiva, ela não veio para atrapalhar o negócio de ninguém. Então, senhores empresários, a lei não tá aqui para atrapalhar. Que eu recebo de reclamação, que eu vejo nego reclamando sobre Pois é, isso. não, mas não veio para atrapalhar. Você só tem que reestruturar. Por isso que eu falo que ela é muito principiológica e muito de processos. Você precisa estruturar o seu processo para que você faça isso de maneira fair com o seu cliente, né? Ou seja, que você dê a ele transparência. Então, não tem problema nenhum, desde que você já tenha perguntado para ele se ele tem interesse em ficar recebendo notícias suas. Porque não tem nada mais chato, gente, de você ficar recebendo um monte de... A minha pergunta é mais de diferente. spam, Assim. ligação, por exemplo, sabe? Eu moro com um amigo. Aí uma vez a Rappi deu para ele uma promoção X lá, não sei quanto desconto em tal lugar. Porque ele não pedia quase nunca. E eu que peço sempre, eles não me deram. E aí... Aí você magoou. Eu magoei total. Até hoje, ferido. Eu lembro do negócio, faz 2 anos eu lembro do coração negócio. ferido. Ô, Rap, manda um desconto pra ele. Pelo amor de Deus, pessoal. Ele tá tendo que fazer terapia. Não, eu fui pro iFood no dia seguinte. Olha lá, ó. Ainda é vingativo. Exatamente. Não, Você é de escorpião? Não. Mas acho que a questão é um pouco isso. Assim, o quanto é personalização e o quanto é você usar os dados para discriminar e dar ofertas melhores para um e ofertas piores para o outro. É que dentro de modelo de negócio, isso para mim está equalizado, porque eu estou pensando nas 2 primeiras etapas do ciclo, atração e conversão, normalmente o dinheiro está todo ali, né? Isso. Agora, sob a ótica da LGPD, acho que também não teria problema, porque é uma dinâmica de negócio. É market share, né? Ele quer aumentar. É uma dinâmica de negócio para os dois que já aprovaram toda a coisa de LGPD, Mas XPD. manda um e-mail Mas a pra diferença que eles. fica para mim é o que isso muda de Manda quando você e-mail pra clusteriza ele. uma galera que é X e uma galera que é Y Você e dá mandou oferta uma melhor pro carta X. de amor pra eles Jamais. falando? Vai lá, Paty. Oi, Elaine, tudo Oi. bem? Então, eu queria entender um pouco em relação a, vamos lá, empreendedores, em relação primeiro à sua presença nas redes sociais. Tá. Você tem lá alguns dados, tem lá provavelmente o seu telefone, no Instagram, um e-mail teu, se você deixou, você é um perfil comercial e tal. Deixa eu ver. Deixa E aí, de repente, você recebe uma mensagem no WhatsApp, eu já recebi várias, Sim. da pessoa falando, de um empreendedor falando: olá, tudo bem? Eu vi o seu contato aqui no Instagram, e eu até separei aqui só pra você ver que é uma mensagem automática, né? Tá. Tipo aqui, ó. Ai, caramba. E eu queria entender, ó. Muito prazer, eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória, e quero te convidar. Tipo, não te conheço, não gostei que você pegou os meus dados via rede social, isso acontece muito no LinkedIn. Até onde que o empreendedor pode ir, que isso interfere eu tô pegando a sua rede social, tô pegando seus dados e tô tentando te vender alguma coisa sem essa autorização que você tá falando. Qual que é a Exato. irresponsabilidade do empreendedor de fazer isso? Então, eu costumo dizer o seguinte, que não é porque um dado está público, né? Até porque com tanto vazamento, né? Dado fica parecendo gás, né? O que se fala de vazamento, os nossos dados devem estar já mais do que públicos. Total. Talvez se a gente pesquisar lá na Deep Web, eles sabem mais de mim do que eu mesma, né? Então, não é Dá porque... medo? Hã? Dá medo? Você Não, que conhece todas as entranhas desse troço, tem medo ou não? Da Deep Web? É. Ah, é É, né? complicado. Porque você conhece bem esse... É o mundo As do crime, implicações, né? exato. Ali tudo se faz, tudo de negro que se faz na internet, você faz na Deep Web, né? Então, o que eu tava falando? Desculpa. Imagina. Não é porque o dado tá público que você pode sair usando sem uma ética, né? Então, veja bem, se o sujeito olhou, viu que você trabalha com a área da comunicação e etc, e ele tem interesse em te oferecer alguma coisa, se o teu Instagram é aberto, eu acho que fica de bom tom ele mandar uma mensagem direta ali se você quer receber alguma foi o coisa caso aí? dele. Não, ele mandou no WhatsApp dela. Foi no WhatsApp? Então, quer dizer... E lá o seu Instagram não te joga pro WhatsApp? Não tem o teu WhatsApp? Tem o meu telefone. Mas então... Não, no teu telefone, igual no meu. É. Agora, eu não dou... Não é porque o meu telefone tá ali que eu dou liberdade pro sujeito me ligar ou fazer qualquer coisa que eu valha. Então, mas aí não é... Aí eu acho que já entra uma outra conversa, não?
Você qual? colocou disponível lá o telefone. Mas não é porque meus dados estão disponíveis que você pode fazer o que quiser Ué, com mas ele. aí mas aí eu acho que não tem nada a ver com LGPD, tem a ver com uma questão de posição, talvez de ética, Então, talvez. Não é? concordo com você. Você acha que é simpático essa abordagem? Você acha que você Não, eu acho uma vai bosta ter de abordagem. sucesso Não, com eu acho isso? uma bosta de abordagem. Eu também acho. Mas não acho que fere LGPD. Aí é muito mais uma pergunta, assim. Não acho que ele feriu nada. Ele só viu, ela é. Porque do jeito que ele tá querendo vender alguma coisa pra você, talvez você ficaria super feliz se a mensagem fosse: eu vi o teu produto e tô interessadíssimo em comprar. Sim, mas tá lá o telefone para isso, né? Porque a gente usa como página comercial. Tá lá para quem quiser me contratar para Então, LGPD. mas ali ele tá querendo não- fazer um collab, tá querendo fazer alguma coisa conjunta. Não era um collab no caso dela. Não fica só É spam. eu até Era um entendo, mas robô, não né? fica só um negócio. Foi robô nesse caso? robô, E isso é super. permitido? Eu quero saber a parte legal do empreendedor de ter a liberdade de achar que ele tá fazendo uma então, coisa ok. eu entendo. A beleza do direito está em ter várias interpretações, né? O direito não é uma matemática, né? Não é uma ciência exata. Eu entendo que não é porque um dado é público que você pode sair usando ela sem Que vida parcimônia. chata, cara. Vida chata, Não, senão vira uma vida louca. Não, vida chata, cara. Você coloca lá, você vai pra uma rede social, você coloca o teu telefone. Aí você quer reclamar com alguém que fez um contato via telefone? Não faz sentido, Não, mas cara. ela colocou lá pra pessoa procurar ela. Não, pra mas não tá contratar escrito lá, esse telefone é só se você quiser contratar os meus serviços. Então, tá bom, nós vamos fazer isso hoje. Eu e ela vamos colocar. Não é verdade? Só use se for pra me contratar. não Se não é, for, não cara. me ligue. Você está proibido. Porque ele poderia fazer isso e ele poderia te mandar uma mensagem dizendo: nossa, como seu cabelo é lindo. Não gostei. Ele poderia fazer isso. Você não colocou o poderia. telefone Não, lá. mas Não poderia, não. Mas eu acho que aí entra numa questão que se você colocou o telefone lá, geralmente é tipo, você coloca lá, para parcerias e Não, contratações, não tá. telefone. O resto, Não, DM, é- a DM tá ali É, pra não isso, é. né? Na verdade, nem é. No caso, o telefone é um botãozinho que você tem lá, o WhatsApp mesmo. Você coloca lá contato. Aí você clica lá no contato, ele abre o teu WhatsApp, por Tudo exemplo. bem, agora a gente vai colocar um disclaimer. Disclaimer Só- é melhor. Só entre porra, em aí contato sim. se for pra contratar. É claro, é claro. Se for pra vender, eu tô sem Ó, dinheiro. eu quero deixar não me claro o ligue. seguinte, eu acho a abordagem uma bosta. O que eu tô só tentando trazer é o outro lado da moeda. Se você disponibilizou, cara, aí você tá sujeito a qualquer coisa que tá rolando lá, porque você disponibilizou. Não, eu não entendo assim. Eu entendo que, embora o dado seja público, você tem que saber usar ele com uma certa governança, com uma certa ética. Você tem que saber como acessar a pessoa, porque você está invadindo uma privacidade. Então, o WhatsApp é uma privacidade. Então vamos mudar um pouco a dinâmica. Eu tô no Facebook, e aí eu tô lá, e você é minha amigo, não sei como é que chama lá no Facebook. Amigo, sei lá, seguidor, sei lá. Tá. E aí você faz essa abordagem lá no chat do Facebook. Tá errado também? Eu entendo que não, porque daí se eu sou teu amigo, é isso? Não é amigo, a gente nunca Vocês teve estão na relação, mesma mas rede, a vocês gente, estão na mesma rede. a gente deu em algum momento um match. Tipo, tudo bem, eu quero ser seu amigo e você é meu, tudo bem. Sim, acontece isso muito no LinkedIn. Isso. No LinkedIn as pessoas fazem Exato, esse o match, tempo inteiro. né? O tempo inteiro. Mas ali a proposta é essa. Mas Então, há um acordo ali selado de que as pessoas entram ali para este fim. Mas Velado, eu né? acho que o Velado, eu né? acho que o LinkedIn ele tem duas O que coisas. eu falei? Né? Selado. Ah, desculpa, velado. velado. Eu acho que o LinkedIn tem duas maneiras, né? A primeira é a pessoa que te adiciona, você aceita, ela manda uma mensagem, vem aquela mensagem de convite quando ela te adiciona, e tem um outro que é o e-mail de quem paga, que é invasivo. Sim. Que aí é invasivo, que é a pessoa que você não aceitou e ela vai lá e ela te manda uma mensagem. E aí eu já acho que acaba pegando mal a abordagem de quem vem desse jeito. Exato. Acaba O próprio pegando mal. LinkedIn, Não, às eu vezes, nem aceito. Não. Eu nem leio, nem vou ouvir. Eu acho a abordagem, de novo, acho a abordagem uma bosta. O meu único contraponto aqui é que o dado estava disponível. Não é diferente do LGPD, porque, por exemplo, você, Keller, mandou pro João. Aí eu já acho que tem problema. Sim. Né? Eu falo, Nesse caso, não. que a LGPD criou um novo código de boas maneiras. Também. Né? Porque as pessoas têm essa mania, né? De sair distribuindo contato que elas têm. Ah, você passa o contato de fulano? Ah, você tem uma... Eu falo, não... Gente, boas maneiras, né? Peraí, eu vou ver com o fulano se eu posso compartilhar o dado dele com você. Sim. Né? Porque às vezes o cara te fala que quer acessar ele para um assunto e ele tá te mentindo, né? Ele quer cobrar ele. Exato.
Que acessa né? por outro, Aí quer vender para ele. Exatamente. Aí Acontece você, na muito boa no meio fé, corporativo, né? Exato. As Eu tô aqui assessorias com de você. imprensa, Ah. uma pega o meu contato, todas as outras no dia seguinte já tem. Ah, é? E não poderia, né? Não, aí esse caso é LGPD pura, né? Sim. Mas é isso, assim, né? Você vê que numas redes mais profissionais, porque eu não sou o consumidor, né? O jornalista, no final é tudo uma parceria. Aham. Então, acho que não tem reclamação, acho que veio que virou uma coisa normal no mercado. Claro, Um passa do outro também, porque vai me ajudar, o cara vai me oferecer uma pauta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, às vezes um jornalista vem me pedir um contato de uma fonte. E eu não poderia passar, na teoria, Sim. né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estou fazendo errado, infringi a lei. Que sanções vêm para mim? Como é que funciona isso? Como é que eu sou punido? Tá. Tem as multas administrativas, que são privativas da NPD. E, de novo, se for uma relação de consumo, você pode ter as multas aí do Código de Defesa do Consumidor. Tá. Né? Então, desde você ser notificado, advertido, até você ter o seu banco de dados, dados pessoais que você utiliza fora do ar, temporariamente ou definitivamente, se você reincidir, e multa de 2% do seu faturamento. Caraca. Por infração, podendo chegar até 50 milhões. Então, tá? O teto é 50 Caraca. milhões. Então, e aqueles casos, por exemplo, que você tem aquele sequestro dos dados? Um ultra vazamento Né, gigante. eu sou uma empresa grande, aí um hacker foi lá, sequestrou os dados e disponibilizou isso na internet. Tem acontecido direto aí. Sim. Aquilo também, se eu for uma das pessoas que estou Então. exposto ali, eu posso ir atrás e ele paga, quem paga? Quem Não, paga? você. Hã? Porque os dados eram seus. Quem não cuidou foi você. Ah, é, né? Aí o que a lei vai fazer é o que a gente chama de dosimetria. O que a NPD vai olhar, né? Quando ela for notificada sobre isso? Ela vai olhar o quão você se esforçou, tomou as medidas para evitar que isso acontecesse. Porque é o seguinte, na internet, ser invadido, todo mundo vai ser. Eu digo que não existe essa história de, eu vou contratar o cara mais bam da segurança da informação. Não tem essa. Hoje em dia tá no caminho oposto, né? Eles estão contratando os hackers, né? Não, desde que eles Aqueles paguem do primeiro bem. isso, do exato, bem. do Desde bem, que eles paguem exato. o primeiro crime que eles cometeram. Mas, assim, igual na vida real, que por mais que você coloque cerca elétrica, que você ande de carro blindado, uma hora da acontece. merda. Acontece. Então, também na internet é assim. No mundo digital também é assim. Então, o que vai a NPD vai olhar? O quanto você se esforçou para aquilo não acontecer, o quanto aquilo realmente aconteceu, porque foi assim, porque também o mundo da maldade digital, os hackers, eles estão cada vez mais inteligentes para a maldade. E às vezes ele foi mais rápido que você em alguma coisa que você não podia prever e conseguiu acessar, né? Então, se foi alguma coisa que fugiu do seu controle, mas você tentou de todas as formas proteger os dados, é óbvio que a NPD vai dosar a mão sobre isso, né? Então, ela vai te dar um tempo para você organizar a casa, vai entender o que você vai fazer para depois mitigar os efeitos dessa violação, né? Então, é isso que eu costumo dizer para os meus alunos. Vazou o dado, dê uma assessoria para o titular. Olha, seja transparente. Exatamente, vazar os seus dados durante 6 meses, 1 ano. Teremos um canal de atendimento jurídico para você tirar suas dúvidas, para se você tiver algum problema com seus dados. Quase como um recall, né? Exatamente. De uma montadora. Mostrar uma boa fé. De novo, às vezes você ganha até a pessoa ali, porque a pessoa vê que você está trabalhando de maneira limpa, né, transparente no mercado, que você não está ali num capitalismo selvagem. No final, acho que a ideia da reputação ligada aos dados acaba norteando tudo que tem na LGPD. Se você ficar pensando em sanção, em multa e tal, talvez nem chegue a esse ponto. Mas se você pensar em reputação, sempre vai chegar. Todo mundo lembra o nome das empresas que foram invadidas, tiveram um vazamento muito grande recentemente. E teve o vazamento, mas você teve uma resposta positiva para isso, quer dizer, você deu toda a atenção para o teu público que efetivamente foi violado,
muda todo o cenário. Inclusive, as pessoas passam o cliente passa a ser ali um fiel à loja porque ela Total. foi bacana, né? Eu sou foi esse cara transparente. mesmo. Né? Eu não gosto, por exemplo, daquela empresa que você sabe que vazou de lá e ela fica negando até o fim, que nem homem. Você sabe que ela tá errada sai com e ela... mulher, Exato. né? Você pega o batom na cueca e ele tá, não fui eu. Você sabe que ela tá errada, ela também sabe, mas ela fica negando até a morte. Exatamente. Né? Pra gente finalizar, assim, eu queria te ouvir, queria te fazer 2 perguntas, né? A primeira é, o que é mito nesse tema? Tem mito rolando? Tem. O que é mito? Olha, bem no início, eu dava até muita risada. Que as pessoas diziam que... porque tiveram muitos cursos para formação do encarregado de dados, que o nome é horroroso no Brasil, o chamado de PO. O nome encarregado já é uma... É terrível, né? Eu acho horroroso, né? Vou fazer um projeto de lei para mudar isso, porque é muito feio, bicho. De PO é chique pra caramba, né? Agora, encarregado de dados é terrível, né? terrível. Eu fico imaginando um sujeitinho carregando dados. Exato, exatamente. É péssimo. Aquele fardo pesado, o cara todo suave. Então, assim, para pegar esse público das pessoas que queriam ingressar nessa nova carreira, tinha muito boato de que o encarregado de dados ia ter salários astronômicos de 50 mil reais, 60 mil reais. Gente, não é bem assim, né? Quanto é o salário do sujeito? Ah, não sei. Não sei porque não tô. Até acredito que, dependendo do porte da empresa, se for uma multinacional e da importância que der ao DPO, ele possa chegar nessa carreira sênior de ganhar esse salário. Hoje tá quanto? Você tem noção? No Brasil, eu acho, pelo que eu tenho... 12, eu acompanho muito o LinkedIn. Uhum. Eu acho que tá nessa faixa aí de 15, 20... Tá? O DPO tá nessa faixa. Legal. Tá? Que é um salário a partir super de qual bacana. tamanho de empresa precisa ter um DPO? Na verdade, a lei não estipulou. Ela Ainda fala que a empresa que é controladora de dados, quem é controladora de dados? Quem dá a finalidade de uso desse dado. Então, todas as empresas Todas as são. empresas digitais, de alguma maneira. Exatamente. Então, todas têm que ter. Agora, existe aí, houve a consulta pública e o SEBRAE e uma série de entidades estão pleiteando para que as MEIs, para que as startups, para que as microempresas não tenham que ter esse funcionário. Porque, que nem a gente falou aqui, você tem 5 pessoas, às vezes você está começando uma empresa com 5 pessoas, mais uma pesa pra caramba. Ou então uma vai ter que fazer a função de 2, né? E é complicado. E você acaba esquecendo do próprio negócio para poder fazer uma Exatamente, burocra, né? exatamente. E empreendedor, eu acho que o empreendedor, em geral, ele vai falhar bastante nesse sentido, porque o empreendedor, aquele cara de negócio mesmo, ele tem muita preguiça desses papos. Sim. Muita preguiça, porque é mais um cotovelo, é mais uma burocra, um controle, e o cara ele quer estar pensando no negócio, ele quer pensar em como trazer dinheiro. Não, então deixa eu vender meu pão, Então já que você está falando manda do meu bala, tema manda bala. chato. Não pense na lei como uma lei que vai vir multando, proibindo. Pense nela a seu favor, para ser o seu diferencial, aumentar a sua competitividade no mercado. Use ela a seu favor, de forma a conversar com o seu cliente. Use ela para dar cada vez mais transparência, para trazer esse sujeito para perto de você. Esse é o caminho. Né? Dê desconto para todo mundo. Não faça como... Exato. E deixa eu perguntar, hoje em dia... Deixa o João chateado. Não deixa o João chateado. Né? E existe algum tipo de selo LGPD? A empresa, essa daqui, ela está certificada? Tá aí uma Olha, oportunidade de negócio para vocês lá na empresa, né? Então, eu tenho um pouco de medo, né? Tem? Por quê? Vou te explicar. Até na Europa existe essa possibilidade, mas tem que ser homologado, esse selo tem que ser homologado pela agência, né? No Brasil se fala isso, mas na Europa ainda ninguém foi homologado, ninguém tentou. Por quê? Porque é muito dinâmico. Proteção. Eu posso agora ir lá na empresa, adequar ela 100%. Certificou, amanhã ela se ferra. Amanhã ela contrata um sujeito mal intencionado que vai violar os dados ali e aí tá lá meu selo dizendo que eu falo que ela... Mas você não precisa testar a empresa, você pode atestar o sistema de gestão. Que vamos lá, né? É a mesma dinâmica de onde eu venho, que é ISOs. A mesma dinâmica da ISOs. O que a Então, gente tem você feito? tem as ISOs todas, você vai atestar o processo, né? Teve até o Lombardo que foi aqui, Marcelão, um abraço,
que ele tava aqui, a gente até brincou, falando assim, cara, a ISO o que era? Era um negócio que te atestava se o processo tá cagado, é um processo cagado, repetindo sempre a mesma cagada, né? Mas ela Sim. falava que o processo estava Exato. bonitinho. Não, ela só testa o processo, ela só padroniza um processo, que pode ser um processo ruim, então padroniza um processo ruim. Não, Não tá nesse mesmo espectro? O que a gente tem feito e já tem tido demanda é para uma auditoria periódica. Isso. Né? Então, você que não participou da adequação, por exemplo, uma empresa que não fez a adequação da tua empresa, ser contratada para olhar se aquilo realmente ainda segue de acordo, ou se Isso aquela é um empresa caminho. realmente fez de maneira adequada. Porque você tem muita empresa aí sendo contratada e colocando base legal errada nos processos, etc, etc. Ainda tem um caminhão de dinheiro para você buscar, né? Em outras palavras, é isso, né? Assim espero, né? Porque já que eu não tô ganhando dinheiro de com verdade, separação. com separação não é. Algum dinheiro você tá ganhando. Porque que tem um caminhão, eu fico te ouvindo, enquanto eu te ouço, eu fico assim, cara. É muita oportunidade. Essa né? mulher deve estar ganhando uma grana tão Não grande faz com esse assim. tema. Você já falou onde eu moro, meu. Você Ah, quer que eu seja sequestrado? Fica tranquilo, você vai ter um segurança daqui a pouco Eu na vou porta. pedir pra Não, mandar porque um é resgate verdade. de Porque você. para e pensa, em termos de oportunidade de negócio, você pode fazer muitas coisas. Você pode dar consultoria para adequação, você Isso. pode dar auditoria para certificação, ainda que não certificação válida como essa que você está trazendo, mas uma auditoria de segunda parte. Que eu só deixo ela segura que se ela for auditada, ela tá tudo bem. Sim. Você pode fazer análise de maturidade para saber o quanto que a empresa tem maturidade aí adequação àquela. Ih, cara, como consultor aqui a gente poderia ficar brincando a tarde inteira de oportunidade de grana que tem legal. nessa mesa. Não, então vamos encerrar e vamos fazer um Vamos, business plan claro que pra nós já vamos. pegar um smart Exatamente. plan. Claro que nós vamos. Não Porque... precisa pedir duas vezes, não. Você sem vira dúvida meu sócio. Sem dúvida nenhuma, porque tem muita oportunidade aí dentro. E Sim. sendo um especialista como você é, Obrigada. que precisa de alguém que seja o braço para implementação, para tocar o negócio, tem oportunidade na mesa. Sim, Vamos verdade. falar. Vamos Nessa falar daqui a mesa pouco, aqui. inclusive, nessa aqui. Pergunta última. Tava tão legal. vai Tá acabar. muito legal mesmo. A gente conseguiu trazer um tema que é chato para um caramba, que Exato, é LGBT. exato. Eu confesso a você que tinha uma certa aversão aí. É. Agora Porque você vai pensar nele com Agora eu mais vou carinho. pensar com mais carinho do que o João com o negócio do iFood, do Raul. Não, Prometo que você vai estar num cluster melhorado em relação Exato. ao do João. Né? Exato, exato. Essa pergunta eu quero ouvir. Eu tô ansioso para ouvir essa pergunta. Lá vem. Elaine, a gente faz uma pergunta sempre no final do podcast, que é, por que Elaine é uma vida louca? Putz, porque a gente não pensa muito, a gente sempre planeja, né? Eu acho que a pessoa responsável faz planejamento na vida. Tá. Mas a gente não pensa muito como empreendedor, cada hora você está vivendo um looping diferente. Total. Quem é empreendedor que está me ouvindo sabe disso. Então a gente tem que estar cada hora surfando numa onda diferente. Então é que nem agora, eu tô te contando o que a minha empresa faz, aí vem você, já me fala uma coisa, eu já tenho que pensar nisso. Às vezes a pessoa me liga, começa a me comentar um negócio, eu falo, putz, tá aí uma sacada. Tá aí um serviço que eu posso oferecer que eu não tinha pensado. Desligo, já chamo o pessoal de marketing, vamos botar no site, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a vida do empreendedor, e é isso que nos move, né? Total. É esse gás que faz a gente levantar todo dia de manhã. Que é o conceito que a gente tem aqui, né? O vida louca é ela isso. praticamente explicou que você gosta de chamar de montanha-russa. Exatamente. Ele gosta de chamar de montanha-russa. A nossa vida de empreendedor é uma montanha-russa. E aí a única coisa que a gente não pode se privar de fazer, e aí é muita opinião, essa é a minha, que é onde estão as oportunidades que você não está olhando, porque elas estão sempre aí, elas estão sempre na mesa. Você tem duas opções, ou você simplesmente olha para o seu umbiguinho achando o umbiguinho mais sexy, mais bonito do planeta e toca a vida assim, tá tudo certo, não tem certo e errado. Ou você olha para oportunidades, que é o que vai viver, o que vai fazer com que nós tenhamos aí, enquanto empreendedor, a vida louca, a montanha-russa. Ora você está bombando, ora você está ruim. Quem vive consultoria sabe, por exemplo, o mês de dezembro e de janeiro são horríveis para consultoria. Para advogado também. Não é? Horrível, porque a gente não vende nada nesse período. Sim. Dezembro, porque o cara já não tem orçamento. Janeiro, porque ele ainda está aquecendo, né? A maior parte das pessoas estão ainda... Não está nem aprovado e as pessoas ainda estão no orçamento do ano. fluxo de férias, etc. Então,
Como é que eu, sabendo que essa é a dinâmica, me adequo a essa dinâmica? Queria agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço. Desde lá da feira que a gente se conheceu, eu tinha certeza que dava cola esse negócio. Obrigada. Você já fez uma entrevista com o João e eu falei, Exato. cara, vamos Provavelmente levar... você que está assistindo já leu lá no site, espero. Vamos levar ela lá, porque eu acho que dá super cola. Primeiro Legal, que você domina o obrigada. assunto e você traz uma leveza pro assunto de verdade. Então, parabéns aí pela Obrigada. forma de tratar também um tema meio serião demais. É serião, faz chato não, Exato, né? serião. Eu procurei uma Pronto, outra palavra. melhorou não agora, é? melhorou agora. Pois é. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade, adorei. Espero poder vir aqui outras vezes. A gente Com quer. certeza, Inclusive, a com gente quer certeza. você, fazendo aqui oficialmente o convite, o João já fez, como colunista lá nossa, porque... Escreve pra gente sobre LGPD, exato. tudo a gente Olha precisa só, desse ganhei 2 assunto. presentes. Exato. A gente quer você sim lá, porque esse é um tema que o mercado ainda não sabe e o empreendedor, tadinho, ele fica muito perdido. O que a gente só precisa fazer dentro dessa dinâmica é fatiar essa coisa em steps para ele entender todos Sim. os steps. Sim. E aí a gente ajuda ele nisso. Legal. Certo? Casamos. Super. Já certo? casamos. Fechado. Já selamos. Obrigado. Se você Obrigada a gostou, você. não se esqueça de curtir, de compartilhar. João, faz o pedido, que a gente é pidão aqui. Cara, entra na comunidade, tá o link aqui embaixo. A comunidade a gente troca ideia, responde perguntas. O Wagner dá várias mentorias pro pessoal da comunidade, é só pedir. Então, pra gente ajuda muito. De resto, comentário, pô, o que você mais gostou, o que você ficou em dúvida, o que você acha aí de todo esse mundo de LGPD. Qual é o seu medo em Se relação ao inscreve, LGPD? Exatamente. Se inscreve aí, porque vai ter mais vídeos sobre as dores que você tem Isso. aí. Então, E vamos lá. eu queria também pactuar com vocês o seguinte: façam perguntas. Todas, 100% das perguntas, eu vou sentar com a Elaine e nós vamos responder para vocês, Sim, tá? responderemos. 100% delas. Então, tem dúvida? Vocês podem fazer onde vocês quiserem, aqui no próprio vídeo, ou chama a gente lá no Instagram, que vocês vão ver lá a gente respondendo para vocês as dúvidas com relação ao LGPD, certo? É isso. Boa, Paty. Só uma coisinha, tem validade vocês selaram uma espécie de acordo, né? Se eu fizesse isso publicamente na minha rede social como empreendedora, tem validade jurídica? Tem, claro que tem. É um acordo, Boa! tácito. Tá gravado, inclusive, então e é pronto. público. Então pronto. De novo, muito obrigado, tá? Obrigado. Tá Tchau, palavrado e tácito. Um grande aqui abraço. Tchau, pessoal. Tá Tá bom. muito legal, muito legal. Legal e parabéns. Obrigada. E eu acho de verdade que você tem um mundaréu, um caminhão de dinheiro a capturar aí, porque o mercado tá muito carente desse troço.